Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Estou trazendo aqui hoje um assunto sobre academia. Vocês já tiveram problema na academia? Hoje eu estou trazendo aí um questionamento, uma dúvida da Juscelia. Então, bora começar? Bom, a Juscelia, ela mora aí num bairro onde tem várias academias de bairro e tudo mais, mas tem uma que é a preferida dela, porque é uma academia onde possui ar-condicionado, chuveiro, mas o custo dessa academia não é tão elevado, porque o bairro onde ela mora não é um bairro tão classe alta e por conta da concorrência e ser uma academia que tem várias, né? Então não é só aquela academia ali, é uma rede de academias. O valor ele acaba ficando mais em conta. Então, para ela tá ótimo, ela adora aquela academia. Acontece que ela é uma mulher gordinha que faz academia justamente buscando aí aprimorar o seu corpo e tal, mas ela não fica colocando tanta pressão estética em si mesma. E tudo estava indo muito bem ali na academia, até que uma moça começou a fazer academia no mesmo horário que ela, ali por volta das 6 horas da manhã. Afinal, a Juscelia, ela precisa fazer academia e trabalhar. E essa moça ali começou a fazer academia, frequentar academia. E logo depois a Juscelia percebeu que tinha uma outra moça que frequentava a academia junto com essa moça, que era muito parecida com ela e que, pelo que a Juscelia entendeu, elas eram irmãs ali. Bom, então tudo bem, até que começaram de risinhos e alguns comentários que ela percebeu de ambas as meninas. Ela percebeu isso não só com relação a ela, mas com relação a outras pessoas ali. Bom, primeiro ela viu as meninas reparando na roupa de outras pessoas e ficando de risinho. Depois ela reparou nas meninas falando sobre o corpo de outras pessoas que estavam ali na academia. Até que um dia a Juscelia estava em um aparelho, já estava finalizando, quando elas chegaram perto e a Juscelia falou, eu já tô finalizando aqui e tal. E ela escutou um comentáriozinho escroto e falando a respeito do corpo da Juscelia. Bom, ela tava ali com fone, mas na hora não tava passando nada no fone, então ela conseguiu ouvir o que elas falaram, mas a Juscelia não gosta de causar climão desnecessário, então ela só fingiu que não tinha ouvido, foi muito simpática com as meninas e as meninas foram revezar aquele aparelho. Bom, a Juscelia foi fazer esteira e tava lá na esteira correndo também, malhando e tal. E as meninas, elas estavam no aparelho meio que ficava atrás da esteira, então dava para ouvir. A esteira ficava de frente para uma janela e atrás ela via ali pelo reflexo do vidro da janela, ela via ambas as meninas atrás dela e começou com risinhos e com falas homofóbicas, tipo, acabou de chegar o casal do ano, a Sapatão e o gay, ai, que eu não suporto, que não sei o quê. E assim, aquilo foi dando um ciricutico na Juscelia, que ela já estava pensando que duas criaturas insuportáveis, porque ela sempre frequentou aquela academia e sempre foi muito ok. Era uma academia de bairro gostosa de frequentar. Porque não tinha tanto aquela coisa de questão estética, porque tem academia que a gente vai, que a gente vê que as pessoas estão disputando para ver quem vai mais arrumado. E sim, é legal você melhorar sua autoestima para ir na academia, desde que você não olhe para outras pessoas com cara de bunda. Não tem nem o que dizer, sabe? Às vezes tem pessoas que realmente precisam fazer academia e desanimam
pelo julgamento das pessoas que estão dentro da academia. E isso acontece em diversas áreas, né? Às vezes tem gente que gostaria de conhecer melhor uma religião, por exemplo, e não vai porque as pessoas que estão lá dentro às vezes não dão essa abertura. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito. Pessoas que têm essa questão que é muito legal, de vida saudável e tudo bem, mas quando vê alguém que não tem o corpo ainda, tá trabalhando o corpo, e o corpo é gordinho ou fora dos padrões, a pessoa, ela acha que a pessoa tem que estar na academia já malhadona. E o que não faz sentido nenhum. E tem coisa, gente, que se não for através de uma cirurgia estética, ou se você tiver muito dinheiro para lidar com isso, não é fácil assim para mudar o corpo e certas coisas, porque tem toda uma questão de genética. Às vezes a pessoa tem alguma questão dentro da própria saúde, enfim. Bom, ela percebeu esse comportamento dessas meninas, mas até então ela pensou, são só duas insuportáveis que não dá pra eu ficar perto, né? E você não via a interação delas ali com mais ninguém por conta dessa falta mesmo de senso das duas. Parecia que as pessoas ali da academia também estavam incomodadas. Até que um dia, a Juscelia acordou, se preparou para ir na academia e o tempo tava daquele jeitinho que ela gosta. Um dia de chuva, gostosinho. Vou julgar? Não, porque eu amo um dia meio nublado com chuvinha. Dia de sol, gente, de muito sol, sol na cabeça, esquentando a moleira das pessoas. Só é bom quando você tá numa praia, você tá numa cachoeira. Agora, se você tá trabalhando em algum lugar ali e o dia tá muito quente e não tem um ar-condicionado onde você trabalha, é osso. Mas aí a chuva também, pro trabalhador brasileiro, é difícil. Porque você vai, aí tem gente que tem que ir a pé ou de bike, como já fiz muitas vezes, ou até mesmo de ônibus. E você se molha todo. Então, assim, né? Pro CLT, pro trabalhador, é complicado. Mas, tirando assim, se for pela parte do calor, eu gosto bastante da chuvinha, do ambiente chuva, é gostoso. Bom, a Juscelia, então, estava feliz ali com aquele dia dela. Foi um dia que ela acordou de bom humor. E ela foi pra academia e pensou: nada vai acabar com o meu dia hoje. Até que acabou. Bom, ela chegou lá na academia e ela estava fazendo um exercício físico em um equipamento. Eu não vou nem tentar falar nome de equipamento aqui, que eu me confundo demais os equipamentos, os nomes aqui. O que é extensora, eu acho que é outra coisa. Então, assim, vai equipamento, porque eu não quero correr o risco de errar. Bom, então, ela foi ali pro primeiro equipamento, tudo ok. Quando ela estava finalizando esse primeiro equipamento, né, as sessões dela ali naquele equipamento, as duas garotas chegaram. Bom, as duas garotas chegaram e a Juscelia falou pra mim, parecia que as duas, elas queriam implicar comigo naquele dia. Elas escolheram um alvo, que era eu, e veio pra cima de mim. Não sei se é porque eu tenho uma cara meio de bobinha. Isso a Juscelia falou pra mim. Eu acho que eu tenho uma cara de bobinha, de uma pessoa muito pacífica, que vai deixar qualquer coisa passar. Então, eu acho que elas me escolheram como alvo. Eu tava finalizando o primeiro equipamento e as duas já chegaram e ficaram assim, com a mão na cintura, todas duas, olhando pra minha cara, tipo assim, e com cara fechada, sem cumprimentar. Aí a Juscelia falou, eu dei o meu bom dia, falei que já estava finalizando e dei o lugar para as duas, porque eu realmente estava finalizando. Fui pro equipamento 2. Bom, cheguei no equipamento 2, estou lá no equipamento 2, fazendo as minhas sessões e tal. E ela, a ficha dela são 4 vezes, então ela faz 4 vezes de 15. E é isso, bom. Ela fazendo lá a vidinha dela e tudo mais. As duas vieram. Parecia que nem tinha acabado o das duas, porque as duas
revezavam o mesmo equipamento. Então, parecia que não tinha nem dado tempo de acabar aquele primeiro equipamento. Elas vieram pro equipamento 2 para poder pedir o equipamento da Juscelia. Bom, a Juscelia olhou para a cara delas e falou: a gente pode revezar entre as 3, porque ainda faltam mais 2 para mim. Aí elas olharam para a cara dela e falaram: não, mas a gente não quer revezar com você, a gente já reveza entre nós 2. Ela falou: tudo bem então, vocês vão ter que aguardar eu terminar. Bom, a Juscelia ficou ali, elas ficaram de cara feia e a Juscelia terminou o equipamento 2. Quando chegou no equipamento 3, as 2 mal terminaram o equipamento 2 e vieram atrás dela pro equipamento 3. Aí a Juscelia novamente falou: esse aqui eu preciso fazer de uma forma mais lenta e vai demorar, mas se vocês quiserem, a gente reveza só nós 3. Aí elas meio que se entreolharam e deram aquela jogada de olho pra cima, sabe? Reviraram os olhos, as 2. E uma falou pra outra: ah, deixa, tinha que ser gorda mesmo. Não sei nem pra que gordo vem na academia, ainda mais em dia de chuva. Aí foi o estupim pra Juscelia. A Juscelia já abaixou o fone dela, que ela tem aqueles headphones, né? Aqueles que colocam em toda a cabeça. Ela já abaixou e colocou ele ali no pescoço e virou e falou assim: é o que vocês falaram? Aí ela falou: isso mesmo que você ouviu. Aí ela virou e falou assim: ah, é mesmo? Vocês acham que gordo não pode vir na academia, não? E aí, gente, a Juscelia já começou a dar um show. Que ela começou a falar em alto e bom tom: ô, gente, vocês sabiam que essas 2 aqui, que são as mais bonitas e mais gostosas da academia, estão falando que eu, por ser gorda, não devia estar aqui, ainda mais que é dia de chuva? E aí, gente, chegou aqueles amigos que era uma mulher era lésbica e o cara era gay. E ela falou assim: ah, isso mesmo. E essas 2 aqui já falaram de vocês 2, falaram que por conta de você ser gay e ela ser lésbica, falaram isso, falaram aquilo. E ela realmente falou os comentários que as meninas falavam. E falava assim: eu tô cansada de vocês acharem que todo mundo é obrigado a suportar vocês 2. Ninguém suporta vocês nessa academia. E começou a falar. E tinha mais gente na academia acima do peso, tinha senhorinhas. Elas falavam até mesmo da velocidade que as senhorinhas faziam academia. E a Juscelia foi botando a boca no trombone. E aí, uma das meninas falou assim: falar até papagaio fala. E foi onde a Juscelia subiu, ela não sabe como, ela subiu em cima de uma delas e ela meio que ficou assim, basicamente sentada mesmo no peitoral de uma delas. Da outra, ela puxou o cabelo e ela batia em uma e na outra, em uma e na outra. E ela gritava: já que eu sou gorda, aguenta meu peso então, sua vaca! E gritava. Até que veio outras pessoas da academia retirar. E ali, na mesma hora, a própria Juscelia ligou para a polícia para fazer o boletim de ocorrência. E ali já tinha celular passando e tudo mais. E o dono da academia veio conversar com a Juscelia e pediu para ela, tentando de toda forma que ela não chamasse a polícia, porque ia chamar muita atenção na academia, as pessoas iam ver aquela filmagem e ia trazer uma má reputação para a academia, que não era para ela chamar a polícia, para eles resolverem tudo entre eles. E a Juscelia estava com o sangue fervendo e não abaixou. Virou e falou: olha, o certo nesses momentos é o próprio dono da academia ligar para uma polícia, é o próprio dono da academia falar para fazer um boletim de ocorrência e você tá falando que não vai falar. É isso mesmo que você tá me dizendo? E ele todo preocupado, falando que sim e tal, para eles resolverem, falando que daria 2 meses gratuitos de academia para Juscelia. E ela falou assim: não, você pode tentar oferecer o que você tiver, o que é certo, errado é errado. O problema é essas 2 que tá aqui. 2 meses de academia não vai pagar a raiva que eu tô passando
e a humilhação que essas meninas fazem aqui. E ele, com aquela cara de: Ai, mas o que que você quer que eu faça? Não tem como eu impedir meus clientes de vir malhar na academia. Eu não posso impedir ninguém de frequentar aqui. E ela falou: cliente inconveniente? Sim, é isso que a gente, como cliente civilizado, espera. E ele falando que não era bem assim, e nesse meio tempo ela já estava ligando para a polícia. Bom, ela reportou tudo para a polícia e o dono da empresa, ele começou a querer impedir ela até mesmo de receber os policiais, falando que era para ela conversar com os policiais em outro local, lá fora, que era para ela chamar as meninas e ir para outro lugar. E aí foi o momento que a Juscelia falou para ele que se ele não fizesse o que é certo naquele momento, que a Juscelia ia espalhar para o bairro todo, porque a Juscelia trabalha na prefeitura, e que ela ia espalhar para o bairro todo o que tinha acontecido naquela academia e que ia sim acabar e queimar de vez com toda a questão daquela academia, toda a visibilidade que aquela academia tinha, toda a imagem que a academia tinha, porque o patrão, né, o dono da academia também estava sendo homofóbico, gordofóbico, porque se ele estava ali, de certa forma, tentando apaziguar a situação, mas não querendo que prejudicasse as clientes dele lá, é porque ele concordava com o que elas falavam. E só aí o dono deu para trás e ele mesmo, né, levou os policiais para um escritório da academia, onde explicaram tudo, foi chamado testemunha e tudo mais. E aí foi conversado ali na hora, o dono perguntou o que a Juscelia gostaria que ele fizesse para que as coisas se acalmassem, e ela disse que ele não poderia aceitar aquelas duas ali na academia, que simplesmente elas não deveriam apenas aparecer, falar o que quisessem, sem ter nenhum tipo de resposta para aquilo que elas estavam fazendo ou de punição. Bom, foi isso que aquele gerente fez, ele pegou os dados das meninas ali e ele mesmo encerrou o contrato das meninas, devolveu ali o valor que ele deveria devolver e tirou, né, aquela ficha de entrada que a pessoa tem para entrar na academia. Ele cancelou para que elas não pudessem utilizar aquela academia ali daquele bairro. As meninas saíram gritando, falando que aquela era uma academia de pobre, era um bairro de pobre, mas elas frequentavam aquela academia e elas moravam pelo bairro, ao que deu para entender. Então não dá para entender por que fica xingando e falando certas coisas, sendo que tá na convivência delas. E aí a Juscelia veio me perguntar o que eu acho sobre isso. Bom, a parte de bater, eu acho um pouco demais, né? Você ter gritado na academia e falado tudo que elas falavam e tal, realmente foi uma coisa ok. Teve um comentário que uma das meninas chegou a falar de uma mulher que estava com personal lá na hora e elas falaram em algum momento que a Juscelia ouviu que essa mulher com certeza traía o marido com o personal, só que elas não sabiam que o marido da mulher era o personal. E a Juscelia chegou a falar isso na hora e a esposa do cara não tava, mas o personal tava. E deu uma outra confusãozinha com relação às meninas também, do cara vir tirar uma satisfação e tal, falando sobre o quanto ele era profissional, mesmo que ela era a esposa dele, ele tinha outras alunas ali e ele queria respeito. Enfim, eu acho que a parte de ameaçar ali o dono da empresa, né, tudo bem que foi no calor do momento, mas para mim talvez não foi uma coisa tão certa de ser feita, porque afinal ele, da boca dele mesmo, não saiu nada, né? Ele só estava preocupado realmente com o negócio dele. E às vezes eu não cheguei a averiguar isso realmente com a Juscelia, mas assim, não sabemos há quanto tempo que tem aquela academia ali, se é algo novo, se tinha trocado de dono, se ele estava apenas ali com medo mesmo de perder clientes e tal. E essa parte de ela ameaçar ele, eu achei errado. Mas eu acho sim que pessoas que não têm noção, não têm senso, precisam passar por algum tipo de punição. Não estou dizendo que é para bater,
Mas o fato delas não poderem frequentar aquele ambiente mais e de realmente, a partir de agora, ambas terem um boletim de ocorrência, né, com a investigação de tudo que aconteceu, e outras pessoas chegou a procurar a Juscelia para poder entender o que tinha acontecido, é algo que elas vão ter que arcar, porque se elas estão falando, exacerbando e promovendo rixa, promovendo problema e essas coisas, então é um pouco mais complicado. Então, nessa questão, eu acho que as pessoas não podem sair falando o que elas querem, como elas quiserem, sem ter algum tipo de punição. Mas bater e também ameaçar o dono da academia, eu não acho que foi a solução mais correta. Mas essa foi a história e isso foi o que aconteceu também. Não dá pra gente amenizar também a situação para que a história fique mais bonitinha, vamos dizer assim. É um fato, é um relato que eu trago aqui para vocês e vocês tirem a conclusão de vocês. Deixem o comentário de vocês no Telegram ou na plataforma de áudio onde você nos ouve para falar um pouco mais sobre essa história e deixar lá o que a Juscelia quer ouvir de vocês. Bom, e vocês sabem que a gente está com a campanha do Natal Solidário. Todas as informações do Natal Solidário estarão disponíveis no Instagram e em nosso grupo do Telegram para vocês conhecerem mais sobre o projeto, saber para onde o valor de vocês estão indo, para que a gente consiga ajudar a comunidade ao nosso redor. Se você não tem a possibilidade de ajudar uma comunidade, né, como aqui eu estou fazendo, arrecadando em prol aqui da minha região, às vezes você não quer, fica um pouquinho meio receoso, tá tudo bem. Ajude alguma comunidade da sua região para que nesse Natal a gente transborde amor e mostre, né, que todo mundo pode ter barriga cheinha e muito amor neste Natal. É isso, obrigada por me ouvirem até aqui, aguardo vocês lá no Telegram. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!